Estamos iniciando o nosso estudo de hoje no livro de Daniel. Estamos no capítulo 11, eu não estou agora falando propriamente só do capítulo 11. Nós iniciamos na semana passada uma análise, estamos olhando 3 temas que aparecem no capítulo 11, mas em outras partes do livro de Daniel também, nas outras visões. Então, na semana passada, na aula passada, nós falamos sobre a grande inundação, porque a inundação que ele fala no capítulo 9 das 70 semanas, e ele usa várias vezes, não só desse último rei, mas usa várias vezes essa ilustração da inundação que vai haver, é uma inundação do mal, uma inundação dos exércitos, e nós vimos vários aspectos dessa inundação que são importantes, especialmente nesse tempo do fim, porque em Daniel 9, 26 fala que o fim será como uma inundação. Então esse é um dos temas, 3 temas que eu encontrei, 3 frases que chamam, ou expressões que chamam a nossa atenção. Então hoje nós vamos ver os outros 2 temas, que é sobre a terra formosa ou a terra gloriosa e também o tempo determinado. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê a sua luz para que possamos entender. Essas podem ser chaves para entendermos esses tempos do fim. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu essas ferramentas, esses tesouros, as escrituras que nos ajudam tanto, mas nós precisamos do Senhor a todo momento, não só uma vez para entender algum aspecto da tua palavra, mas continuamente. Se nós não estivermos afinados, sintonizados contigo pelo Espírito Santo, nós perdemos a nossa percepção, perdemos a nossa visão e passamos a não enxergar as coisas como o Senhor vê. Então, nós precisamos muito dessa visão, dessas chaves, precisamos da tua revelação para que nós possamos olhar para as Escrituras e olhar para os acontecimentos e não ser enganados, não ser engolidos pela inundação, pelo engano, pelas coisas que virão. Pedimos a tua ajuda, pedimos a tua revelação nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nosso segundo tema, nossa segunda chave é essa expressão terra formosa ou terra gloriosa. Nós vamos encontrar, eu vou mostrar, isso está, os textos que eu vou usar, a maioria, os textos estão nessa folha que está à sua disposição para acompanhar a aula. Então, o domínio da terra gloriosa, a segunda parte dessa primeira página, né, da folha que iniciamos na aula passada. E nós vamos ver como essa expressão aparece no livro de Daniel, nas visões. Aparece a primeira vez em Daniel 8, versículo 9, quando ele está falando sobre o bode que representa o império da Grécia, de Alexandre o Grande, como se subdividiu em 4 partes e depois surgiu esse pequeno chifre. No versículo 9, Daniel 8, 9. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então, a gente até estranha um pouco essa expressão, porque ela não é tão comum, mas como vou mostrar nesses textos aqui, nós encontramos isso, não, às vezes não a mesma palavra ou expressão, mas nós vemos esse conceito, e é isso que a gente quer entender um pouquinho agora, porque as visões que Deus deu a Daniel, a gente tem observado como todas as visões no livro de Daniel, tem o Daniel 7, que fala da vinda do Filho do Homem, mas mesmo naquela visão ele mostra um reino terrível, e ele mostra um pequeno chifre, ele mostra vencendo o povo. Então, de maneira geral,
quase que total, as visões que Deus deu a Daniel mostram algo mais sombrio, não é uma coisa muito gloriosa. E Daniel talvez estivesse esperando no fim do cativeiro que viesse, bom, agora passou o tempo de desolação, de cativeiro, de tristeza, agora nós vamos ter um tempo de restauração, nós vamos ter um tempo maravilhoso. E realmente houve um tempo de restauração, mas Deus estava mostrando para Daniel como seria esse caminho, como que seria esse percurso futuro do povo de Daniel, do povo de Israel. E então, com essas visões, nós vemos muito mais destruições, muito mais derrotas, muito mais um processo penoso e difícil do que algo glorioso que virá no fim, mas nesse intervalo até chegar lá, daquilo que outros profetas viram. Você pode ler Isaías, Jeremias, mesmo Ezequiel. Muitos profetas, eles têm capítulos e capítulos de advertências e falando sobre os juízos de Deus, as correções de Deus, mas vários deles, e Isaías é um que tem muitos capítulos falando da glória que virá no futuro. Então, a gente tem realmente uma visão de um futuro glorioso que Deus tem para a nação de Israel, para o povo de Deus, para o propósito de Deus na terra. Mas nós temos também muitas profecias falando a respeito da dificuldade, da provação, das destruições ainda futuras que virão. E onde nós estamos na história, quando nós olhamos e estudamos a história do povo de Israel, foi verdade. Realmente, o povo de Israel, desde o tempo de Daniel, desde o tempo do cativeiro, eles tiveram muito pouco tempo de respiro, de glória, de paz, de tranquilidade e restauração, quase nada, porque quando eles voltaram da Babilônia, houve uma reconstrução do templo, houve uma reconstrução da cidade de Jerusalém, o povo voltou a habitar na terra, mas era sempre uma coisa muito humilde, muito discreta. Desde então, só durante o tempo dos Macabeus, que houve um tempo de independência, mas fora aquele período de aproximadamente 100 anos, houve, assim, o povo de Israel esteve subjugado a outras potências, a outros impérios ou países, e depois houve esse longo período, depois da destruição de Jerusalém no ano 70, um longo período de exílio e de abandono total da terra prometida. Então, quando nós vemos essa expressão em Daniel, ela chama atenção, porque exatamente ele está falando sobre o pequeno chifre, como vai haver um período de abominação da desolação, vai haver muita derrota, muita destruição, muito domínio e opressão por parte de outros povos. Então, por que ele chama de terra formosa? Nesses tempos de opressão, de subjugação, a terra não estava formosa, a terra não estava aparentando assim uma glória. Então vamos só ler os outros textos no capítulo 11, quando aparece novamente uma expressão semelhante. Então, o capítulo 11, versículo 16. Isso aqui ainda não é no tempo de Antíoco, é no tempo do pai dele. O que há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa e terá o poder de destruí-la. Veja essa contradição, que esse Antíoco III, ele está falando que ele vai entrar na terra gloriosa, mas com o poder de destruir. Então, já não é assim, continua não sendo um momento de glória, é o contrário de glória, mas
Deus está identificando quando ele fala com Daniel, assim como nós vimos que Deus chama o povo de Israel de santos, de sábios, ele chama a terra de formosa ou gloriosa. Então, esse é o versículo 16. Depois, mais na frente, nós temos no versículo 41, já falando de Antíoco ou do Anticristo. Na verdade, esses versículos finais não se cumpriram praticamente nada com Antíoco na história. Então, é mais sobre o tempo do fim. E está falando então que ele entrará, versículo 41, ele entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados. E depois no versículo 45, ele vai armar as tendas do seu palácio entre os mares e o monte santo e glorioso. Então, nessa última menção, ele está se referindo especificamente ao monte, ao lugar da habitação de Deus em Jerusalém. Então, terra gloriosa, toda a terra de Israel, mas depois ele faz menção especificamente do Monte Santo, o Monte Glorioso. E se nós olharmos hoje, até esse último conflito que houve no mês passado, envolvendo Israel e Hamas na faixa de Gaza, e teve tudo a ver com a cidade de Jerusalém, com um dos bairros de Jerusalém, mas também especificamente com o monte do templo, que seria esse monte glorioso. Então, hoje, o monte não é glorioso, o monte é um cenário de conflito, e tem ali os lugares sagrados para os muçulmanos. Então, não tem ali um lugar reservado, não tem ali um lugar que represente isso que Deus está falando. Então, de maneira bem rápida, porque é mais assim uma visão bem panorâmica sobre essa questão, eu quero passar, se você alguns desses textos eu vou abrir, mas esses textos estão aqui na folha, mostrando assim, de onde vem essa ideia e o que significa, o que Deus está querendo dizer quando ele fala que a terra é gloriosa ou formosa. O que nós podemos esperar? Isso tem, claro que tem muitas perguntas que eu não vou saber responder nos detalhes, mas o que nós podemos observar nas Escrituras sobre essa terra e por que Deus chama isso especificamente a terra, né? Nós temos o povo de Deus, que é um povo que é considerado povo santo, os sábios dos últimos dias, tudo, mas nós temos essa referência à terra. Então, vamos só dar uma passada rápida. Em Deuteronômio, eu quero abrir o texto, porque é onde começa. Ele falou sobre a terra que mana leite e mel, já tinha falado sobre isso antes, mas esses textos em Deuteronômio são bem claros em relação a essa descrição de uma terra especial. Eu quero fazer uma observação. Quem já esteve em Israel ou já viu vídeos mostrando, assim, às vezes o vídeo pode ser seletivo e mostrar só os lugares mais bonitos, porque hoje tem muitos lugares belíssimos em Israel, tem muitos lugares que têm irrigação, que estão florescendo, mas qualquer pessoa que tenha ido e viajado um pouquinho em Israel sabe que existem trechos muito grandes, principalmente no sul, na parte do sul, mas assim, muitas partes em Israel até hoje são desérticas, são lugares ali, quem vai bem numa rota assim principal em Israel, de Tel Aviv, onde tem um aeroporto, para Jerusalém, um trecho de poucos quilômetros, você vai passar por trechos extensos onde não tem nada, nenhuma coisa verde, é deserto mesmo. Depois tem assim pontos específicos, oásis ou pontos onde tem alguma vegetação, mas existem trechos grandes que são totalmente desérticos.
Então vamos ler o que ele fala aqui sobre a terra de Israel e vamos ver se isso é só uma expressão poética ou se Deus realmente tem uma terra formosa e gloriosa e o que significa isso em relação a essas profecias do fim. Então, em Deuteronômio 8 e versículo 7, Deus fala com o povo, eles não tinham entrado ainda, né? Moisés está falando com o povo logo antes de entrar na terra prometida. E ele fala: pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavarás o cobre. Então, a terra produz, a terra tem águas, a terra é bonita porque tem montanhas e vales, até as pedras dessa terra têm minérios, têm recursos, tem uma fonte de materiais de valor. Versículo 10, comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Depois, agora, é só passar um pouquinho adiante no capítulo 11, Deuteronômio 11 e versículo 10. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. O Egito não tinha muita chuva, então tinha rio Nilo, e eles tinham que manualmente bombar essa água do rio para irrigar as plantações. Então era uma dificuldade, eles tinham dificuldade para fazer plantações. Versículo 11, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, que bebe a água das chuvas dos céus. E olha o que fala no versículo 12, é uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. E ele vai continuar falando, versículo 16, cuidado para que vosso coração não se engane, e vá atrás de outros deuses. Versículo 17, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus para que não haja chuva, a terra para que não dê o seu fruto, cedo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Sempre houve essa condição. A terra vai ser muito boa se vocês estiverem dentro da provisão de Deus, do relacionamento de aliança com Deus. Se vocês não estiverem dentro da aliança, do relacionamento com Deus, então essa terra que é maravilhosa vai se tornar uma terra sem o cuidado de Deus, ela não vai mais ser essa terra maravilhosa. Então a terra ela é boa numa condição, que vocês estejam numa relação correta com Deus. E é mais ou menos a história do Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden, que ninguém sabe exatamente onde fica, mas o Jardim do Éden era um lugar maravilhoso, era um paraíso. A descrição é fantástica e é sempre essa ideia assim de que foi isso que Deus planejou. Deus queria que toda a terra se tornasse como o Jardim do Éden. A ideia de Deus, quando Deus colocou o Jardim do Éden na terra, o resto da terra era sem forma e vazia, não tinha beleza, não tinha
a glória de Deus, então o propósito de Deus com os 4 rios era que do Jardim do Éden toda a terra fosse regada, toda a terra se transformasse num lugar tão belo e tão perfeito como o Jardim do Éden. Esse era o propósito inicial, que o homem, a imagem de Deus, o homem e a mulher juntos, que eles andassem na presença de Deus e que a partir desse lugar onde Deus falava com o homem, onde Deus queria habitar com o homem, a partir dali toda a terra fosse sujeita aos princípios e ao reino de Deus e se tornasse um lugar glorioso, como o Jardim do Éden. Mas quando o homem pecou e quando ele foi expulso do jardim, ninguém mais encontra esse jardim. Onde era esse jardim? Por causa da menção do rio Eufrates, muitos pensam que esse Jardim do Éden ficava mais ou menos onde é o Iraque, mas é um lugar também de muito deserto lá. Então, outros acham que o Jardim do Éden era realmente na terra de Israel. Mas não importa, esse lugar do Jardim do Éden sumiu. E assim também aconteceu com a terra de Israel, que era um lugar glorioso. Então, vamos passar por essas passagens. Algumas eu vou abrir para ler um pouco mais o contexto, mas alguns eu só vou citar, estão aqui na folha, né? Em Jeremias 3,19, eu só selecionei a parte que cita, Deus está falando pelo profeta Jeremias e falando sobre como o povo tinha realmente se desviado de Deus e não estavam mais servindo ao Senhor. Então, mas ele fala assim que Deus tinha dado a eles uma terra desejável, uma terra aprazível, e ele chama essa terra da mais bela herança das nações. Então, eu quero que vejam, né, porque quando Daniel, no livro de Daniel, fala a respeito assim, dessa terra formosa, só que sendo sujeita à assolação, ao domínio, à opressão de outras forças humanas e, no fim, pelo próprio anticristo, então nós vemos uma situação oposta daquilo que Deus queria. Mas essa terra, esse lugar que Deus deu para o povo, era um lugar aprazível, era um lugar desejável e é considerada, Deus está olhando, né, para essa terra, não é o que a gente vê hoje, né? Não é a realidade de hoje. Você pode amar, ir para Israel, você pode achar lindas tantos lugares que estão sendo usados como lavoura e tem lugares que são lindas realmente, mas não é uma terra bonita, não é um lugar bonito, é um lugar que ainda sofre dessa condição que Deus impôs por causa do desvio do povo de Deus, ok? Mas ele está dizendo, essa é a mais bela herança entre as nações. Em Lamentações 2, versículo 15, ele fala, lamentando sobre o que aconteceu quando Babilônia destruiu Jerusalém, e ele está dizendo, essa, assim, as pessoas vão olhar para Jerusalém e para a terra de Israel e vão dizer, é esse o lugar que era a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Né? E isso nos faz lembrar, um pouco mais embaixo, do Salmo 48:2, que fala que a cidade de Deus é a alegria de toda a terra. Fala que é o santo monte, belo e majestoso, a cidade do grande rei. Então, a gente pode pensar, mas isso é só uma expressão, né? Cada país tem o seu hino nacional e o hino nacional exalta
quão grande, né? Eu nasci nos Estados Unidos, que é um país grande, agora eu estou no Brasil, é o meu país, é um lugar grande, maravilhoso também, mas, né, são países que têm imensas, tem grandezas da natureza, tem coisas lindas, tem coisas maravilhosas, mas outros países também vão exaltar, cada país tem algo belo, algo maravilhoso. Então, será que Israel, essas coisas assim, não é só porque o povo está dizendo, né, o meu país é o mais belo, é uma coisa poética, é uma coisa meio exagerada? Mas vamos ver o que Deus fala a respeito. Estamos vendo, né, já, mas o que Deus pensa sobre essa terra e por que ela é considerada a mais bela? Agora eu quero abrir nesse texto de Ezequiel, capítulo 20, ele também fala exatamente isso, né? Que é a glória. Nós estamos vendo várias expressões, né? A mais bela herança das nações, a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Agora em Ezequiel, capítulo 20, versículo 6, ele fala, o profeta, Deus fala por meio do profeta dizendo isso. Naquele dia levantei a minha mão para eles. Está se referindo ao tempo de Moisés. Naquele dia levantei a minha mão para eles, jurando tirá-los da terra do Egito, para uma terra que tinha, aí tem várias traduções, mas essa palavra, para uma terra que Deus tinha procurado, que Deus tinha pesquisado. Tem uma versão, tem uma tradução que fala que Deus tinha espiado. E eu fui pesquisar essa palavra, realmente a ideia é que Deus saiu, né, como se ele olhasse toda a terra. É como quando você quer procurar uma casa para morar, você olha um monte de casas e você vai escolher, lógico, dentro das suas condições, mas você vai escolher a melhor casa que você possa encontrar. Deus foi procurar entre os lugares na terra. Claro que ele já tinha escolhido esse lugar no tempo de Abraão, mas ele está dizendo que a terra que Deus escolheu para o povo de Israel habitar, esse lugar, Deus estava dizendo que ia tirar esse povo do Egito, fazia gerações que eles estavam no Egito, então ele estava dizendo, eu jurei, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que eu espiei, que eu procurei, que eu fui atrás para ver o melhor lugar. E é uma terra que emana leite e mel e é a glória de todas as terras. E ele repete isso também no versículo 15. Então, Ezequiel 20, versículo 6, e depois no versículo 15, ele fala que é uma terra que emana leite e mel. Né? A ideia, assim, a gente conhece bem essa expressão, que é repetido bastante nas Escrituras, uma terra que emana leite e mel. Né? Assim, a ideia, assim, praticamente você não precisa fazer nada, ele já tem essa fonte de leite, então as criações vivem bem lá, mel está ali para pegar à vontade. Então é uma terra que produz, é uma terra abençoada por Deus. É a terra que é a glória de todas as nações. Agora, no capítulo 11 de Isaías, vamos ler esse texto também, Isaías 11. Deus fala, capítulo 11 de Isaías, Deus está falando sobre o rebento que vem do tronco de Jessé, que é Jesus. Ele está falando sobre o milênio, ele está falando sobre o reino de Jesus na terra. Ele fala sobre o bezerro e o filho de leão vivendo juntos, leopardo com cabrito, vaca e a ursa, etc. A criança brincando na toca da áspide. Versículo 9, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 10, naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos. Isso significa
Estandarte é um tipo de uma bandeira, mas é uma ideia assim de que é um sinal que atrai as pessoas. Então, Deus vai colocar um estandarte nesse lugar, e aí ele fala no final do versículo 10, e o lugar do seu repouso, do repouso de Deus, né, e o repouso do povo de Israel, o lugar do seu repouso será glorioso. Então aqui nós vemos assim que há, mais uma vez, a razão desta terra se tornar gloriosa, ou ser gloriosa e formosa, é a habitação de Deus. Quando Deus está presente, quando Jesus voltar, essa terra vai ser transformada. Vários profetas falam como o deserto vai florescer. O povo de Israel, os judeus, eles fizeram isso em parte, mas eles fizeram isso mais ou menos como aconteceu no Egito, que ele descreveu em Deuteronômio 11, que com muito trabalho, com muito suor, o povo de Israel tem feito a terra de Israel, que várias partes são áridas, são difíceis, eles têm feito o deserto florescer. Então a gente até olha para essas profecias e fala, puxa, está acontecendo o que Deus falou. Assim, não, ainda não aconteceu o que Deus prometeu. Quando Deus fala, acho que no capítulo 35 de Isaías, ele fala bastante sobre esse deserto. Isso, o Isaías 35, ele fala, o deserto, os lugares secos se alegrarão, o ermo exultará, florescerá como a rosa, abundantemente florescerá. Isso é algo muito mais do que está acontecendo hoje. Deus está prometendo que o lugar da sua habitação será glorioso. E agora vamos ver assim um texto em Ezequiel 36 que explica que também que esse lugar que foi assolado, esse lugar que passou por muita destruição, esse lugar vai se tornar outra vez um lugar belo. E ele usa uma expressão muito interessante nesse texto de Ezequiel. Ezequiel 36 é um capítulo que fala de restauração, fala como Deus vai juntar seu povo de todas as partes para onde eles foram exilados, e ele vai restaurar, ele vai fazer uma nova aliança, ele vai escrever a lei no coração e tudo mais. E aí no versículo 33, Ezequiel 36, 33, assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e edificados os lugares devastados. A terra assolada se lavrará, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam. Dirão, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades solitárias, desoladas e destruídas estão fortificadas e habitadas. Então, todos saberão que Deus, o Senhor, é o verdadeiro Deus e que Deus reedificou tudo. Então, em parte, isso tem acontecido, porque as pessoas, o povo de Israel, tem voltado para a sua terra, tem lavrado novamente, tem habitado lugares que ficaram muito tempo sem habitação. Mas eu quero dizer que algo vai acontecer ainda, essa transformação da terra na alegria a terra de Israel, na alegria de toda a terra. Isso vai acontecer. Eu não vou ler, mas Isaías 2, nem está aqui na folha, mas Isaías 2 fala sobre como o monte da casa do Senhor vai ser elevado e todos os povos afluirão para lá. Então, e fala assim que isso vai trazer paz, vai trazer o reino de Deus, né? Vai trazer restauração para toda a terra. Então, a terra de Israel, ela é gloriosa quando o povo está em relacionamento, na relação correta com Deus, na relação de aliança com Deus. E quando Deus habita, Ele transforma esse lugar
no lugar que realmente era para ser desde o princípio, um lugar maravilhoso. E tem outros textos que eu não vou ter tempo de examinar agora, mas estão aqui na folha, mostrando como o lugar de Israel e o povo de Israel eles serão como uma coroa, como um diadema, eles serão uma glória para Deus, ok? Então, vamos passar agora para a segunda parte dessa folha, a página 2 desse texto, e vamos agora, que nós vimos um pouco desses textos e como Deus considera a terra e qual a importância dessa terra formosa. Então, esse aqui é só um resuminho rápido da história que está na Bíblia, e só para a gente entender um pouco esse propósito de Deus. Veja aqui, a história da terra gloriosa. Então, só tem esses 6 pontos aqui, só vou passar rapidamente por eles, para a gente entrar no outro tema que também aparece no livro de Daniel. Mas qual foi, então, a história dessa terra gloriosa e como que ela vai terminar? Então, em primeiro lugar, Deus preparou esse lugar lindo. Deus tinha um lugar separado. Deus separou uma terra, um lugar lindo, perfeito, como lugar de habitação. Assim como Ele preparou, a Bíblia diz em Gênesis 2 que Deus plantou um jardim. Deus plantou um jardim, depois colocou o homem lá para guardar. Então, Deus preparou um lugar lindo, um lugar perfeito. E antes de prosseguir, eu quero dizer que sempre as coisas materiais, as coisas físicas, elas são uma figura, elas são uma alegoria de coisas espirituais. E eu quero só explicar uma coisa que por muito tempo eu li a Bíblia e entendia que no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, Deus fez todas essas coisas que nós temos o resumo aqui, da terra gloriosa, do povo de Deus, a nação de Israel, a história de Deus com seu povo. Nós temos isso como uma alegoria, como uma coisa apontando para a realidade verdadeira que é espiritual. Então, no Primeiro Testamento, nós temos essa história, essa narrativa de como Deus trabalhou com Abraão e seus descendentes e numa terra, levou para uma terra e demonstrou tantas verdades. O Antigo Testamento é cheio de tesouros escondidos, tem tantas e tantas coisas, como mostra em Hebreus 9, né? Fala que todas essas coisas apontam para uma realidade celestial. Mas por muito tempo eu achava que era isso. No Antigo Testamento eram as coisas materiais, físicas, visíveis, apontando para a realidade que Jesus veio trazer, uma realidade superior, uma realidade espiritual. E agora só tem espiritual, essas coisas físicas, uma nação de Israel, um templo, essas coisas que Deus instituiu no Antigo Testamento, isso já passou e não vai ter mais. Até um certo ponto esse entendimento é correto, mas aos poucos eu e tantos outros temos entendido que não para bem aí. Houve uma primeira fase material, física, e depois Deus levou para uma fase espiritual. A verdade sim, o material veio primeiro, depois veio a realidade espiritual, que tudo que tem aqui na Terra deveria ser uma expressão, um reflexo de realidades espirituais. E agora nós estamos olhando para a realidade espiritual do reino de Deus, mas Deus criou a terra não para que a gente ficasse só no espiritual. Então, o complemento dessa progressão é que primeiro o físico, o material, depois o espiritual, mas no final Deus vai juntar as duas coisas. Deus vai trazer seu reino, a Nova Jerusalém,
que desce dos céus para a terra, porque Deus vai fazer com que os céus e a terra se unam e que o espiritual e o material façam parte de uma grande realidade maior do que quando era só física, maior do que quando era só espiritual. A plenitude é o físico e o espiritual juntos. Então, essa terra gloriosa, que eu vou passar pelos pontos da história aqui, essa terra gloriosa, ela teve uma história, ela tem uma progressão na história, mas Deus não abandonou, porque nós poderíamos pensar, não, essa terra gloriosa era só para mostrar a beleza da nossa herança espiritual. Agora a nossa herança com Deus é o céu, é o espiritual. Sim, isso é verdade. Então, quando nós lemos sobre a terra gloriosa, a terra que mana leite e mel, nós devemos sim entender que tudo isso tem um cumprimento, tem uma realidade espiritual que nós estamos procurando experimentar. E da mesma forma como aquela terra física, quando eles desprezavam a presença de Deus, aquela terra deixava de ser gloriosa. E a mesma coisa acontece na igreja. Quando nós deixamos de colocar Deus no centro, quando nós deixamos de entronizar Jesus e a realidade que vem por meio dele, nossa herança espiritual se torna vazia e sem sentido, a gente perde, né? Então, é só para lembrar que essa terra gloriosa, essa herança de Deus na terra, ela aponta sim para uma realidade espiritual, mas depois no fim nós vamos ter as duas coisas juntas. Então, voltando aqui, então o primeiro passo era Deus preparou um lugar perfeito. Deus preparou um lugar maravilhoso para seu povo como chave de restauração para toda a terra. Quando Deus fala que a terra de Israel é formosa, é gloriosa, é a alegria de toda a terra, ele está dizendo, isso aí é como o Jardim do Éden. O propósito é que seja um lugar maravilhoso, um lugar da habitação de Deus e um lugar como chave, como centro, como Isaías 2 expressa que todas as terras, todos os povos sejam realmente abençoados por meio desse lugar. Número 2, este lugar é a terra que mana leite e mel, é a terra de Canaã, foi habitada pelos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, como peregrinos, depois foi conquistada por Josué e chegou ao seu ápice de glória no reinado de Salomão. Então, não era tudo que Deus queria, mas chegou a um ponto bem elevado, sim, no reinado de Salomão, quando todas as terras ouviam falar, tinha muitas riquezas, tinha muita fartura, tinha muita glória na terra, mas era por causa de tudo que tinha vindo antes, principalmente assim, logo antes de Salomão, foi o rei Davi que preparou o caminho para isso. Número 3, entretanto a presença de Deus foi desprezada. E aí foi chegando, foi piorando, até chegar ao tempo do cativeiro, que é o tempo que nós estamos examinando agora no nosso estudo. Quando a terra foi abandonada, assolada e desabitada. Nunca foi totalmente desabitada, mas tinha poucas pessoas. Então esse tempo do cativeiro, tempo de Daniel, tempo de Ezequiel, esse tempo era um tempo em que essa terra gloriosa tinha sido assolada, destruída, abandonada. E os profetas falam muito sobre isso, Lamentações fala sobre isso. Em Ezequiel, Deus levou o profeta para ver as abominações que estavam sendo praticadas dentro da casa de Deus, para mostrar por que Deus abandonou o lugar que era o lugar da sua morada. Número 4, como eu já falei assim no início da aula, Deus revelou a Daniel, né, o que Deus está mostrando para Daniel com essas visões? Que o caminho para uma restauração plena,
que o que Daniel queria, o anseio do coração de Daniel não era só que saísse da Babilônia, não era só que acabasse o tempo de cativeiro. O anseio de Daniel era que a aliança do povo com Deus fosse realmente restaurada, novamente entrasse em pleno vigor, que Deus pudesse habitar, que Deus pudesse sorrir e fazer o seu rosto brilhar mais uma vez sobre a terra de Israel. Então, mas Deus mostrou para Daniel esse caminho vai ser longo e penoso. Número 5, haveria, né? E já houve, né? Mas Deus estava mostrando para Daniel que haveria tempos de restauração. Sim, haveria restauração. No tempo de Esdras e Neemias, Zorobabel. Haveria tempos de restauração, mas também haveria novas desolações. Então, como eu falei, houve períodos intercalados. Houve tempos, mas nunca houve tempos como o tempo de Davi e Salomão, nunca houve uma plena restauração, mas houve esses intervalos de tempo. Hoje nós estamos vendo a nação de Israel florescendo, mas com muita dificuldade, com muitos ataques, com muitas falhas também do próprio povo de ser fiel a Deus. Então, depois do tempo de Daniel, haveria essa oscilação entre tempos de restauração, mais tempos de desolação. E aí, número 6, no tempo do fim, que é o tempo que estamos vendo, é o tempo que Deus revelou em Daniel 11 e outras visões, no tempo do fim, haverá uma última desolação, mais completa, antes de chegar o tempo de uma restauração plena e gloriosa. Então, quando nós olhamos para as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, que falam de um tempo glorioso, de um tempo maravilhoso, em que realmente tudo que Deus prometeu, e muito mais glorioso do que no tempo de Davi e Salomão. Deus vai fazer algo tremendo, Deus vai encher a terra. Nós vimos semana passada que vai haver uma inundação do mal, mas Deus está preparando a inundação dele. Só que a inundação de Deus é progressiva, vem com um fiozinho de água saindo debaixo do trono de Deus, do templo de Deus, como em Ezequiel 47, tem um fiozinho de água, mas essa água vai crescendo até se tornar um rio poderoso. Então, a profecia de Abacuque, né, que toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Isaías fala disso, toda a terra ser restaurada, toda a terra e ter uma plena restauração na terra chamada de terra formosa ou terra gloriosa, né? Então, antes de ter essa inundação de Deus, antes de ter essa plena restauração, como nós vimos na aula passada, vai haver uma inundação, ok? Então, essa é basicamente a história da terra gloriosa. É um tema, né, que me chamou bastante atenção, porque ele usa essa expressão justamente num tempo em que a terra vai sofrer mais desolações, né? Nós não sabemos exatamente como vai ser no tempo do fim, mas a Bíblia prevê guerras, destruição, a Bíblia prevê a abominação da desolação. A Bíblia prevê assim, bastante morte, bastante tribulação no meio do povo de Israel e do povo de Deus. Então, vai haver esse tempo de inundação antes que possa vir o tempo pleno de vitória e de restauração. E agora nós queremos vamos voltar para o livro de Daniel. E agora vamos falar sobre esse último dos 3 temas que eu encontrei aqui, que quando eu estou chamando de tema porque são expressões que são faladas várias vezes. Essa da terra gloriosa ou terra formosa não foi falada tantas vezes, mas é uma expressão que chama atenção, foi
falado uma vez em Daniel 8 e duas em Daniel 11. Mas essa terceira expressão, que assim, tem variantes, né, variações nessa expressão, mas é um tempo determinado. Um tempo determinado. Então, fala várias vezes sobre isso no livro de Daniel. Vamos começar também no capítulo 8 de Daniel para ver como essa expressão é usada e depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse tempo determinado e o que significa para nós, o que nós podemos entender. Porque, num certo sentido, assim, isso vai abrir, eu vou só tocar de leve nesse assunto, é um assunto filosófico, é um tema teológico, é um tema controverso, porque envolve essa questão da soberania de Deus. Todas as coisas foram determinadas por Deus, todas as coisas são, Deus está, isso é uma mensagem do livro de Daniel, que Deus fala com Nabucodonosor, Deus fala com outros reis, ele fala assim, olha, é Deus que governa todas as coisas, Deus coloca reis e remove reis, Deus estabelece os tempos, Deus estabelece os tempos. Agora, o anticristo, só lembrando disso, que o anticristo no capítulo 7 de Daniel, versículo 25, o anticristo, ele quer ser maior do que Deus, ele quer afrontar Deus e ele pensa em mudar os tempos e as leis. Daniel 7, 25. Mas quem manda nos tempos é Deus. Quem controla todos os tempos é Deus. Mas como que fica isso? Então, vamos ver o que essa expressão, quando é usada, também é usado muito assim, o tempo do fim. Porque Daniel estava no momento da história e ele estava olhando para, ele queria saber quando que essas coisas vão terminar. Tem várias vezes essa pergunta e esse tema no livro de Daniel. Mas como que vai ser o fim? Como é que vai terminar tudo isso? E isso é o que interessa para todos nós. Agora, claro que interessa para nós onde nós estamos, porque nós não estamos no finalzinho, podemos estar próximos ao fim, mas nós não estamos no fim ainda. Então, como que seria um grande tema, mas eu quero focar num aspecto disso e porque isso aparece muito no livro de Daniel. Então, Daniel 8, versículo 17. Está falando sobre Gabriel, falando com Daniel. Ele veio para perto de onde eu estava, e aí ele fala no final do versículo: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então, tem vários tempos determinados. Já vou falar sobre esse diagrama meio confuso aqui. Mas tem vários tempos determinados, vários tempos específicos no plano de Deus, mas tem um tempo especial, que é chamado tempo do fim, porque é o tempo em que todas as coisas vão ser consumadas e Deus vai trazer ele vai trazer uma consumação disso, ele vai trazer um final disso tudo, ele vai terminar essa etapa, toda essa coisa assim esse tempo de pecado, de afastamento de Deus, de espaço para que o homem faça a sua vontade, não a vontade de Deus. Todo esse tempo que nós estamos vivendo, que tem havido durante toda a história que nós conhecemos, esse tempo vai chegar ao fim e vai ser introduzido um outro tempo, que vai ser diferente, bem diferente do que agora. Depois ele fala assim, versículo 19, Daniel 8, 19. E disse: eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então é essa expressão que eu estou usando. Um tempo determinado do fim. Então tem vários tempos determinados por Deus, mas tem um tempo determinado no fim. Vamos só dar uma olhadinha no capítulo 11, porque aparece
essa expressão várias vezes no capítulo 11 de Daniel. Versículo 24. Fala que, eu não vou nem ler o versículo todo, está falando sobre Antíoco, podendo se referir também ao anticristo, mas fala de algumas coisas que ele vai fazer diferente dos pais, ele vai repartir a presa e vai formar seus projetos contra os tempos, mas aí contra as fortalezas, mas ele vai fazer isso por certo tempo. Então, esse é um ponto muito importante. Nós vamos tirar uma conclusão disso, mas a Bíblia fala várias vezes que esse anticristo, essa figura final, ele vai fazer tudo o que ele quer. Ele vai fazer segundo a sua vontade, mas ele tem um limite. É uma grande fera, mas que ele está preso, né? Ele tem uma corda puxando, segurando. Ele é solto sim, dentro de uma determinada área. O próprio Satanás, ele faz coisas terríveis na terra, mas a Bíblia deixa claro que ele só faz o que Deus permite. Então, ele faz por um determinado tempo. Versículo 27. Também fala assim de dois reis que vão falar mentiras juntos e vão ser falsos um com o outro, mas o plano deles vai até onde Deus permite, porque ele fala porque o fim há de ser no tempo determinado. O fim há de ser no tempo determinado. Então, nós estamos vendo algo assim, muito claro que Deus está falando, assim, que Ele vai permitir algo no fim, mas com um tempo bem limitado. Versículo 35 agora. 35. Alguns dos entendidos ou dos sábios cairão para serem provados e purificados, embranquecidos, até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Então, ele está enfatizando muito isso. É bom quando a gente lê na sequência os vários textos que falam sobre isso, porque a gente percebe o quanto que isso está sendo enfatizado aqui. E no capítulo 12 de Daniel, versículo 4 fala que o livro vai ser selado até o fim do tempo. E no versículo 6 ele fala: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E no versículo 7 ele vai dar um tempo específico. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais nas próximas aulas, sobre o último capítulo de Daniel, mas nós já vimos que nas visões de Daniel tem vários tempos contados, tem as 70 semanas, tem um período que é chamado de 2.300 dias em Daniel 8, tem 1.260 dias, tem 1.290 dias, 1.335 dias, tem vários tempos específicos. O importante, a gente às vezes não consegue entender exatamente como todos esses tempos se cumprirão, mas um ponto que eu quero deixar, pelo menos que para mim fica claro, é que isso mostra que Deus tem um tempo contado, Deus tem um tempo específico. Então eu vou ler agora um versículo em Isaías, e nós vamos ver esses pontos que estão na folha. Isaías capítulo 46, então eu só quero fazer uma breve reflexão sobre isso. O ponto principal é isso que eu já falei, que vai haver um tempo no fim, um tempo determinado, que Deus vai permitir. Então, não é que Deus perdeu o controle, mas vai parecer que Deus perdeu o controle, porque Ele vai soltar. Né? Eu vou sempre usar essa expressão que é usada em 2 Tessalonicenses 2, que fala assim, que tem um mistério da iniquidade, tem o homem do pecado, mas tem algo segurando. Então, durante toda a história,
esse mistério da iniquidade, essa maldade dos homens oprimindo outros homens, do homem se levantando contra Deus, do homem fazendo algo que Deus nunca quis que ele fizesse. Toda essa história, a história é triste, nós temos coisas horríveis na história. O Holocausto, as guerras mundiais, perseguições, coisas terríveis na história. Mas, por incrível que pareça, Deus nunca soltou as rédeas totalmente. Ele permitiu certas coisas, mas em 2 Tessalonicenses 2 fala que vai ter um momento final na história quando aquilo que impedia, quando a restrição que segurava, que está segurando ainda esse mistério da iniquidade para não tomar conta. Por que não é para tomar conta? Porque se tomar conta ninguém resiste. Eu quero lembrar que Jesus falou em Mateus 24 que se Deus não... Fala duas coisas em Mateus 24. Fala uma assim, que se fosse possível essa manifestação total do mal, do engano no fim, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Se fosse possível, mas não é. E ele fala também sobre o tempo. Ele falou assim, se aqueles dias não fossem encurtados, nem os eleitos conseguiriam suportar. Então, se nós fizermos a comparação, que eu tenho feito várias vezes, que assim como nosso Senhor e Mestre enfrentou a maldade na sua expressão máxima em Satanás e foi para a cruz para vencer o mal, Jesus, Deus em carne, quase não suportou a enxurrada, a força, a maldade que veio contra ele. Ele quase não suportou. Ele suou gotas de sangue. Ele pediu que Deus tirasse o cálice, por mais que ele entendesse que era para ele beber. Mas ele falou assim, Deus, Pai, se possível, passe de mim. Eu não suporto isso. É claro que nós não vamos suportar isso individualmente na proporção de Jesus, porque ele já pagou esse preço. Mas existe algo semelhante, em paralelo, que a igreja coletivamente precisa enfrentar. Porque essa inundação do mal, essa liberação das forças do mal no fim, virão para provar o povo de Deus. O dragão de Apocalipse 12 é expulso dos lugares celestiais e ele lança uma enxurrada contra a mulher. Mas Deus não permite, Deus defende. Mas nós precisamos entender que essa força terrível vem, mas que aí Jesus fala em Mateus 24, se o tempo não fosse encurtado, nem os eleitos suportariam. Ok? Então vamos olhar Isaías 46. Isaías 46, versículo 8, diz o seguinte, lembrai-vos disto, considerai, trazei-o à memória, ó rebeldes, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Agora o versículo 10, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu propósito subsistirá, e farei toda a minha vontade. Então, eu quero fazer um pequeno resumo, uma pequena síntese aqui. Temos 5 pontos aqui na folha. Primeiro ponto é que Deus tem um grande plano e já conhece o fim desde o princípio. Então, Deus não é pego de surpresa, Ele sabe o que vai acontecer, e ele tem, então aqui na folha eu coloquei uma linha de tempo e Deus começou o seu plano e ele sabe qual vai ser o fim. Então, em termos de começo e fim, Deus já sabe.
E Deus já anunciou o fim desde o princípio. Desde o fim, desde o começo, Deus já sabe qual vai ser o fim, e Ele está dizendo, eu sou o único que pode fazer isso. E até eu queria ler, antes de prosseguir, nos pontos, também Isaías, um capítulo anterior, Isaías 45, Deus fala sobre o fim. Olha que coisa maravilhosa. Isaías 45, 18. Tem vários textos que falam sobre o fim. E até falamos já um pouquinho sobre o fim em relação à terra gloriosa, os propósitos que Deus tem para redimir toda a terra. Isaías 45, 18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus. Foi Ele que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia. A formou para que fosse habitada. Diz Ele, eu sou o Senhor, não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Ele não escolheu o povo de Israel e não escolheu os que creem em Jesus e não fez um propósito de redenção em vão. Ele não falou, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que fala a verdade, anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Que ele está falando sobre o povo judeu que está sendo reconduzido à terra. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode falar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem predisse isto desde a antiguidade? Quem de há muito o anunciou? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Uma das coisas que Deus está usando como prova da sua divindade, da sua superioridade no livro de Isaías e em outros lugares também, é que Ele prevê o futuro. Ele é o único que sabe realmente o que vai acontecer. Então Ele está dizendo, eu predisse isso. E agora, versículo 22 vai falar o que vai acontecer no fim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Pois eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu com toda a integridade uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim, a gente conhece esse texto em Filipenses, mas vem daqui. Diante de mim se dobrará todo joelho, por mim jurará toda língua. De mim se dirá somente no Senhor há retidão e força. Todos os que se enraiveceram contra ele virão a ele e serão envergonhados, mas no Senhor toda a descendência de Israel será justificada e nela se gloriará. Então ele está descrevendo aqui o que vai acontecer no fim. Então Deus tem um grande plano, um plano de redenção, um plano de restauração. Então, o que eu quero mostrar, eu vou ler os pontos, depois a gente olha aqui nesse diagrama. Então, primeiro ponto que Deus já sabe qual é o fim, Deus tem algo predeterminado. É muito difícil para nós entendermos a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, a liberdade de escolha, a liberdade de decisão dos homens. E eu nem vou tentar resolver esse dilema, né? Mas são duas coisas muito claras nas Escrituras. De que Deus é soberano, no sentido de que Ele tem um final do seu plano que vai acontecer, mas também nós temos uma situação em que os homens podem tomar suas decisões. Então, número 2, dentro do plano divino, existem alguns momentos bem determinados e outros aparentemente mais indeterminados, sem um controle tão direto da parte de Deus. Também a gente não sabe como isso funciona. Em nenhum momento estou dizendo que Deus perde o controle. Mas o que Deus está mostrando, o que eu quero mostrar assim, é que nessa linha do tempo existem alguns pontos. Então eu coloquei em vermelho aqui alguns pontos que são tempos determinados. Então nós podemos pensar, vários exemplos, né? Mas nós podemos pensar de momentos como o chamado de Abraão, nós podemos pensar especialmente na vinda de Jesus, como
né, que na plenitude dos tempos, então Deus determinou um tempo em que o próprio Deus viria, se tornaria homem entre nós. Então, durante a história, existem tempos determinados. É mais ou menos a comparação que muitos têm visto, a comparação entre o tempo Kairos, né, um tempo especial, um tempo específico em que algo acontece dentro do plano de Deus, e tempos mais assim que parece que nada está acontecendo. Então, dentro do tempo de Deus, tem momentos específicos de intervenção, de ação clara e visível da parte de Deus. Deus invade a história. Deus libertou o Egito, o povo de Israel dentro do Egito. Deus tem momentos específicos, né? O Espírito Santo caiu sobre os que estavam reunidos no dia de Pentecostes. Então, são momentos específicos de intervenção divina. Mas, então, eu coloquei esses pontos como tempos determinados. Mas os espaços, muitos espaços, que são considerados como um espaço mais indeterminado. Parece que nada está acontecendo. E às vezes até parece que o mal está vencendo. Por mais que Deus tenha falado, por meio de Daniel, que Deus levanta reis e remove reis, tem momentos que parece que Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo. Claro que não é verdade isso, mas visivelmente tem muitos espaços na história. Então, número 3, Deus sempre está no controle. Mas ele permite alguns espaços, que a grande maioria do tempo na história são esses espaços, para decisões e movimentações humanas. Então, Deus faz intervenções na história, mas ele permite muita coisa correndo, ele permite que os homens façam as coisas. Mas ele nunca perde o controle. Então, entre parênteses, sempre com limites e restrições. Então, Deus está permitindo que a história aconteça. E muita coisa não é Deus que queria daquele jeito. A grande maioria das coisas. Não é Deus que queria. Mas Deus permite e ele põe limites. E ele nunca deixa a coisa ir totalmente solta. Ele sempre coloca um limite. Quando um rei é muito exaltado, ele permite que outro reino venha e derrube, mas tem muita liberdade e nós, claro, nós não entendemos até onde vai a liberdade humana e até onde, em que momentos e de que forma Deus intervém. Nós não sabemos decifrar esses mistérios. Mas número 4, no final dos tempos, Deus removerá as restrições. Isso que eu acabei de falar. Deus vai remover, segundo Tessalonicenses 2, ele vai tirar o que estava restringindo. Então, aquilo que alguns homens muito maus fizeram até um determinado ponto, Deus vai tirar os limites, mas sem soltar. Deus está com a coleira, Deus está com a rédea. Então, Deus removerá as restrições sobre as ações humanas, especialmente no que se refere ao mistério da iniquidade e ao homem do pecado. O resultado será uma imensa inundação do mal sobre a terra. E número 5, isso será por um tempo muito limitado. Então, aqui no nosso diagrama, eu coloquei um tempo especial, especial no sentido ruim, né? Mas é especial no sentido bom também, porque ao mesmo tempo que essa restrição vai ser removida para que os homens façam o que realmente está no coração e Satanás vai ter liberdade para agir, Deus também está agindo desde já para preparar um povo, para preparar pessoas para enfrentar isso. Não para enfrentar como um reino de poder, mas para enfrentar como Jesus enfrentou. Então, e aí nós lembramos de todas as vezes que falou em Daniel, falou assim, mas é por um tempo determinado. E Jesus falou assim,
Aguente mais um pouquinho, aguente, vocês vão precisar de perseverança. Eu vou ler, eu vou ter tempo agora só para ler no livro de Hebreus, mas é uma citação de Abacuque 2. Só para situar, em Abacuque é um livro bem curto, ele era contemporâneo de Jeremias, então ele viu também. Abacuque capítulo 1 fala a respeito de como Babilônia, o profeta viu como Babilônia entraria como uma inundação e tomaria conta do povo de Deus e destruiria. Então Abacuque fica muito aflito com essa visão. Ele fica muito atordoado com essa visão. E no capítulo 2 ele fala assim, eu vou para a minha torre de vigia, porque eu vou perguntar para Deus, e ele reclama no capítulo 1 ainda, falando, por que eu clamo e o Senhor não responde? Então, quando o mal tem um predomínio e o povo de Deus clama e fala assim, Deus, não permita, é sempre o clamor do povo de Deus, não permita que os homens maus, que as pessoas más dominam, não permita que o crime aumente, não permita que a corrupção, que a opressão, que a maldade, que as drogas, que a violência, não permita que essas coisas tomem conta da nossa sociedade, do nosso mundo. Então, Abacuque, ele está com um clamor diante de Deus e ele fala assim, eu vou para a minha torre de vigia e eu vou ver o que Deus vai me falar, porque como que Deus vai permitir tanta maldade? Como que Deus vai permitir que um povo cruel venha e faça tanta coisa ruim sobre o povo? E aí Deus fala assim, escreva essa visão, porque ela vai acontecer no tempo do fim, no tempo determinado, vai haver um livramento. Mas agora vamos olhar como o livro de Hebreus, e essa palavra que deve ficar no nosso coração. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais, e como nós necessitamos, de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, a gente pode começar, o que ele está dizendo assim, depois que vocês começam a jornada, depois que vocês começam a fazer a vontade de Deus, vem às vezes um ataque, vem uma coisa incitando, vem uma inundação. Então, depois de haver feito a vontade de Deus, nós começamos a nossa jornada com Deus, nós começamos colocando a nossa confiança em Deus, mas vem coisas piores, vem coisas... A ideia da enchente, da inundação, vai subindo, a gente não consegue respirar. Então, vocês precisam de perseverança, porque depois de haver feito a vontade de Deus, vocês ainda precisam suportar para alcançar a promessa. E é isso que Deus falou com Abacuque. Você tem que aguentar, você tem que escrever. Olha, agora, como que a gente aguenta? Como que alguém pode suportar? Bem para começar, ninguém vai suportar. Jesus falou assim, se não fosse encurtado o tempo, e também nós podemos dizer, se não for pelo livramento de Deus, Apocalipse 12 fala de proteção, fala de várias coisas que Deus vai fazer para proteger seu povo, porque se não for pela misericórdia de Deus, nós não vamos suportar. Mas ele fala, versículo 37, isso aqui é citando diretamente Abacuque, pois ainda em pouco tempo, Deus, eu sei que o senhor acha que é pouco tempo, para mim é muito tempo, mas Deus fala que ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, que é o nosso Messias, que é nossa esperança. Aquele que há de vir virá, não tardará. Em Abacuque ainda fala assim, mas se tardar, se vocês estão achando que está tardando, mas esperem, porque ele virá.
E aí vem essa frase que foi usada por Martinho Lutero: mas o justo viverá da fé. Essa frase tão maravilhosa que Deus revelou para Lutero, que não era por obras, era por fé, mas na verdade essa frase ela foi dada em Abacuque e é citada aqui, não tanto para falar assim, eu creio em Jesus para meus pecados serem perdoados, claro que isso faz parte, mas o que ele está dizendo, o justo viverá pela fé. A fé é a confiança em Deus, apesar de tudo que está vindo contra nós. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, finalizando aqui, eu coloquei aqui na folha: força e consolação para o povo de Deus. Claro que tem muitos outros fatores, mas eu só quero colocar esses aspectos que têm relação com o que nós estamos falando hoje. Outra vez, olhando para Jesus, Jesus enfrentou uma situação impossível para ele como homem. Mas ele sempre dizia: isso foi escrito a meu respeito. Jesus encontrava, claro que ele encontrava força em Deus, ele falava com Deus, mas assim, um aspecto importante é saber que essa inundação ela não durará para sempre. Deus vai colocar um limite nisso. Deus não permite nada que seja além das nossas forças ou que ele não venha para ajudar. Mas uma coisa que ajuda muito, e por isso é tão importante nós não sermos enganados com a ideia de que a igreja, o povo de Deus, não precisa passar por tribulação. A ideia de que nós vamos vencer tranquilo. Na aula passada eu mencionei muito rápido, mas em Isaías 28, ele fala de pessoas que acham que tem uma aliança com a morte, no sentido assim, essas coisas não vão nos atingir. Eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, isso não vai me atingir. Claro, isso é verdade, nós somos protegidos por Deus, mas quando nós temos uma confiança falsa, a confiança falsa é você confiar no nome, no fato de que você pertence a uma igreja ou que você fez uma declaração que é importante. Claro que é importante você afirmar sua fé e sua decisão de seguir a Jesus, mas ele estava dizendo: nós não podemos ter confianças falsas. E uma das coisas que nós precisamos entender claramente é que Deus mostrou para Daniel: vai passar por muita tribulação, vai ter uma onda de abominações. Até o fim, desolações são determinadas, isso está em Daniel 9. Então nós precisamos ter realmente uma clareza. Então, uma das coisas que Jesus tinha é: eu vim para essa hora. Em João 12 ele fala assim: Pai, salva-me dessa hora. Mas depois ele fala assim: mas eu vim para cumprir a missão de Deus nessa hora. E a igreja tem uma missão para cumprir. Essa missão é anunciar o evangelho, é viver a verdade de Deus, mas essa missão inclui permanecer no meio de um grande ataque que vai parecer que todo mundo sucumbiu. E nós precisamos ter essa perseverança, precisamos entender. E eu não tenho tempo para ler, mas em João, o Evangelho de João 13, 19. João 13, 19 e João 14, 29. 2 lugares ali. João 13, 19 e João 14, 29. Jesus fala com os discípulos. Ele fala, em João 13 ele está falando sobre a traição de Judas, mas o princípio é esse. Ele falou assim: eu estou falando com vocês de antemão, para que quando acontecer, vocês possam crer e ter confiança. O que isso significa? Jesus estava avisando para os discípulos: um de vocês vai me trair. Então, nós estamos lendo sobre várias coisas que
Jesus falou que a Bíblia fala, né? Daniel fala, Deus mostrou para Daniel, para os profetas, para os apóstolos na nova aliança. Deus está nos avisando que vai haver um tempo no fim, um tempo determinado. Deus não vai soltar, esse tempo não vai longe. Mas é um tempo em que, aparentemente, todas as restrições foram tiradas. Deus vai soltar. Mas, ao mesmo tempo, Ele está colocando um grande depósito no coração do seu povo, para que nós possamos não sucumbir diante disso, ainda que seja para morrer, ainda que seja para sofrer, mas haverá esse tempo em que Jesus vai voltar para ser glorificado nos seus santos. Isso significa que os santos permaneceram. Daniel fala que alguns vão cair. Talvez cair no sentido de serem mortos, mas pode até ser que caiam temporariamente, mas ele falou assim, isso é para ser purificado. Então Deus, e isso está acontecendo desde agora. Deus está permitindo pressões. Quantas coisas estamos passando nesses dias, pessoas perdendo pessoas queridas da família, pessoas passando por situações. Isso não é novidade, porque já aconteceu muito isso em outras épocas também, pestes, pandemias, doenças, guerras, situações catastróficas. Mas essas coisas estão acontecendo para que nós possamos ser purificados. Purificados. Então, nossa força e nossa consolação é Deus previu tudo. Quando começar a acontecer, isso é para nos trazer firmeza. Isso não é uma coisa que não foi predito. Algumas pessoas que acreditam, muitas pessoas hoje acreditam, que a igreja não vai passar pela tribulação. Então, quando vier a tribulação, a pessoa achou que não passaria pela tribulação, ela vai ficar perplexa. O que está acontecendo? E Jesus está falando assim, eu avisei antes, para que quando acontecer, vocês tenham essa clareza. Está sob controle. Deus falou que ia acontecer, vai acontecer, mas eu vou proteger, eu vou estar do seu lado. Isso não significa que não vai morrer, que não vai sofrer, mas significa que Ele vai estar do seu lado. Nós lembramos do apóstolo Paulo, que Deus enviou um anjo para aparecer para ele. Falou assim, olha, você vai sofrer muitas coisas, você vai ser levado diante de autoridades, mas eu estou com você. Então, essa é a nossa consolação. No final, haverá uma vitória completa e definitiva de Deus, mas Ele estará com o seu povo, dando proteção, inspiração, que Ele falou assim, nem penso que vocês vão falar quando vocês forem chamados para testemunhar diante de autoridades. Ele vai dar proteção, Ele vai dar inspiração, Ele vai dar sustento, Ele vai estar conosco em tudo isso. Então, essa é a nossa preparação para esse tempo determinado do fim. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, não queremos ficar apavorados olhando para as coisas em si, mas se o Senhor revelou tanta coisa, tanto sofrimento, tanta dificuldade para Daniel, naquela época, muito mais nós precisamos saber dos tempos angustiosos que virão. Nós precisamos entender, precisamos estar preparados, precisamos saber que essas coisas vão acontecer. Isso tem algo no teu propósito, porque dentro do propósito que o Senhor traçou para a redenção da humanidade, tem esse tempo final em que o mal será revelado, será exposto, mas o Senhor vai levantar um testemunho, o Senhor vai levantar uma luz no meio das trevas. E nós queremos crer e confiar em Ti, que o Senhor vai vencer, o Senhor vai ter uma grande vitória no final, porque o Senhor vai ter um povo que não vai negar, que não vai se sujeitar a essa inundação e que vai glorificar a Ti no meio de tudo isso. Queremos realmente que o Senhor seja glorificado e Te agradecemos por todo o Teu cuidado em nos preparar
e nos conduzir, em nome de Jesus. Amém.